Olá, meu irmão, minha irmã. Que a paz esteja contigo. Nós estamos aqui para falar mais uma vez acerca de coisas novas. Hoje nós falaremos sobre a desconstrução da fé. Nós estamos em busca da verdade. E para que possamos ter liberdade de estar andando na verdade, é necessário, se faz necessário, que com muito esforço nós nos entreguemos ao processo da desconstrução, ou podemos dizer da reformulação, ou reconstrução da fé. Mas a princípio, meu irmão, minha irmã, nós temos que demolir para depois construir. Quando nós descobrimos que uma casa foi mal construída, foi edificada sobre alicerces falsos, instáveis, não seguros, nós não vamos nos sentir à vontade, nós não vamos nos sentir em segurança estando dentro desta edificação. Então, a atitude mais sensata, mais inteligente, é demolir aquela casa e construir uma nova, num alicerce bem projetado e bem executado também. Então, meu irmão, minha irmã, durante muitos anos, nós fomos estimulados a ter fé em coisas que não são reais. Mas nós tornando elas reais em nossa visão, em nossa vida, porque nos disseram que era real. E a nossa fé é o poder que está dentro de nós. A nossa fé é o poder divino que está dentro de nós. Nós precisamos ter fé para que as coisas se realizem, para que elas se materializem, para que elas se tornem real na nossa vida. Mas tem coisas que você não pode ter fé. Então nós temos que desconstruir essas fé que foram construídas de maneira errada. Meu irmão, minha irmã, nos ensinaram a ter fé que Deus estaria dentro de um templo construído por mãos humanas, que nós durante anos chamamos de igreja. Muitos chamaram de a casa de Deus. Quanta mentira, não é verdade? As Escrituras, que muitos consideram sagradas, e nós dizemos que elas são sagradas porque elas tratam de assuntos sacros, assuntos de uma dimensão espiritual. Por isso, Escritura é sagrada. Mas trata ali de outros assuntos completamente diferentes também, né? Assuntos, às vezes, até assuntos complicados, às vezes, até de você falar na frente de uma criança, né? Mas, meu irmão, minha irmã, nas Escrituras, ela diz claramente isso a partir de Jesus, que nós consideramos o Cristo. Jesus, o homem iluminado, aquele que tinha uma iluminação, uma visão, mas tão completa da verdade, que ele trouxe para nós, assim, o início de um caminho a ser trilhado. Então ele se colocou como a porta, o caminho que leva
ao Criador, né? Não um caminho que leva àquele Deus bíblico, aquele Deus religioso dos antigos, do Antigo Testamento. Aquele Deus era um Deus duro, um Deus vingativo, e por aí vai, né? Mas Jesus, ele, tendo que trabalhar com aquele povo acostumado com toda aquela religiosidade, ele era a porta para um caminho maravilhoso de conhecimento espiritual. E ele teve que fazer muita gente desconstruir a fé em tantas coisas que eles aprenderam ao longo dos anos, com os pais, com os sacerdotes, né? Mas então, Jesus veio para desconstruir essas fés, mas para que fosse construído no lugar uma fé nova. E Jesus falou que Deus não habitaria em templos construídos por mãos humanas. Mas nós, cativos, fomos enlaçados por um sistema religioso que nos ensinou a ter fé num prédio e, portanto, chamar aquele prédio de casa de Deus. Quantas vezes eu ouvi alguém falar: eu vou lá para ver o que Deus tem para me dizer. Interessante essa fé, né? Eu vou lá para ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, a pessoa, o sujeito só conseguiria ouvir a palavra de Deus se fosse lá naquele prédio, porque lá era a casa de Deus. E Deus só falaria lá. É uma fé errada, mas ela tem que ser desconstruída dentro de você, porque ela está aí. Meu irmão, minha irmã, a fé, ela é algo que funciona lá dentro do nosso inconsciente. Ela é plantada lá, vamos colocar assim de uma maneira simplificada. Ela é plantada dentro do nosso coração e fica lá dentro do nosso inconsciente. Mas em muitas situações, no nosso dia a dia, em qualquer momento, pode vir as coisas que estão lá dentro de nós, que foram escritas e que, através da nossa fé, elas se tornaram algo assim. É como se escrevesse nas tábuas de carne do coração, né? Mas, meu irmão, minha irmã, nós temos que desconstruir essa fé. Mas vamos partir do início. Existe uma fé maligna que ela é plantada a todo momento dentro de você, e você, através da tua fé, torna isso realidade dentro da tua vida. Quando alguém fala acerca de trabalhos ritualísticos de maldade, e muita gente chama aí de macumba, né? Então tem gente que conta uma história que fizeram macumba, e aquela macumba destruiu a vida de uma pessoa. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes eu vi pregadores da congregação no púlpito pregando: meu irmão, minha irmã, irmandade, fizeram uma macumba. Tem alguém que entrou aqui e fizeram um trabalho para ela, fizeram uma macumba para ela. Mas Deus hoje está desfazendo esse trabalho. Sabe, meu irmão, minha irmã, de forma assim, para muitos direta, para outros subliminar, foi colocado dentro do teu coração que macumba funciona. Que macumba é algo realmente que pode fazer mal. E onde você aprendeu isso? Foi lá na macumbaria, onde as pessoas estavam tentando fazer o mal? Não. Foi dentro de uma instituição religiosa, um prédio que se chamam Casa de Deus de forma errada. Mas foi ali que foi pregado
que fizeram uma macumba e que funcionou, ou que ia funcionar, mas que naquele momento Deus estava desfazendo. Naquele momento, meu irmão, minha irmã, o que estava acontecendo é que aquele homem, sob uma roupagem de servo de Deus, de profeta, de homem ungido, na verdade ele trabalha para o mal. E ele estava induzindo você a crer que macumba funciona. E eu digo com todas as letras, funciona para quem tem fé. Se você tiver fé que a macumba funciona, que trabalhos ritualísticos, né, no sentido de fazer a mal, se você colocar a tua fé nisso, isso vai funcionar contra você. Aí alguns podem pensar, mas irmão, funciona ou não funciona? Não. Uma criança ingênua, limpa, pura, nunca vai funcionar, porque ela não crê nisso. O poder está em nós, o poder está na nossa fé. Se você tiver fé, acontece. Já dizia o mestre, o único, se tiverdes fé, farei obras maiores que as minhas. Se tiveres fé, mandará que o monte se levante e se jogue no mar, coisas desse tipo. Quer dizer, o mestre já dizia que o poder está na nossa fé. Então, se nós, em algum momento da nossa vida, permitimos que falsos profetas induzissem a nós a crer no que é errado, a colocar o nosso poder de fé no que é errado, então nós temos que desconstruir. E meu irmão ou minha irmã, aqui eu dei um exemplo de uma situação. Mas desconstruir a fé não é fácil, porque ela está lá dentro de você. Então, mesmo que nesse momento você esteja ouvindo o que eu estou falando, esteja arrazoando, raciocinando, meditando e falando, é verdade. Nada disso tem poder se eu não crer. Mas isso está só no seu consciente, está nesse momento na tua mente. Mas quando você dorme, quando você na noite adormece, o teu consciente, ele adormece. Você não tem consciência do que está acontecendo. Então, tudo que é consciente se perde. Alguma coisa passa lá para dentro do teu inconsciente. Alguma coisa que durante o dia você tratou, pensou, imaginou, acaba passando para lá. Algumas coisas ficam, outras são simplesmente descartadas. Então, meu irmão, minha irmã, o processo de desconstrução da fé errada não é uma coisa que você faz um dia. Você tem que estar preparado para sempre que, numa situação, alguém está falando, por exemplo, vou falar desse assunto que eu coloquei, exemplificando, esses trabalhos ritualísticos chamados de macumba. De repente, alguém estava falando, macumba fizeram, e tá, você já tem que trabalhar isso. Isso não tem poder. Isso, quando ninguém coloca credo, fé nisso, isso é só um ritual de pessoas fracas de mente, um ritual de pessoas que estão a serviço do mal. Então você tem que trabalhar isso o tempo todo. Mas isso, meu irmão, minha irmã, não é só com este tema. Quando você às vezes se sente assustado, e você pensa assim, olha, tem alguma coisa nas sombras, algum espírito maligno tentando destruir a minha vida, você tem que desconstruir esta fé. Jamais algum espírito ou qualquer coisa vai ter poder sobre a tua vida se você não permitir. E você permite através da sua fé. Então, meu irmão, minha irmã,
Neste momento eu estou te chamando para esta verdade, esta realidade. Você tem que desconstruir toda a fé que você já colocou em espírito maligno, em corrente do mal, em macumbaria, seja no que for. Passe a trabalhar isso na tua mente, a tirar qualquer poder disso, a desacreditar totalmente. O caminho para isso é sempre que vier um receio, um medo, ou qualquer crença nesse tipo de coisa, você fala, não, o poder está no bem. Eu creio no bem. Eu creio nas forças do bem. Eu creio na força de Deus. Eu creio no poder de Deus. Meu irmão, minha irmã, entenda de uma vez por todas. Não existe adversário para Deus. Deus não tem adversário. Deus não tem inimigo. Porque Deus é Deus. Deus é poder. Deus é o único que cria. Deus é o único que pode transformar você em algo melhor. Então use toda a tua fé, toda a energia da tua fé na crença verdadeira, que é a crença no Criador. Não no Deus religioso. Não naquele Deus que te faz colocar roupas estranhas, praticar rituais estranhos. Esse é o Deus religioso. Eu falo aqui do Criador, aquele que criou os céus e a terra, criou toda a criatura, todos os homens, sem distinção. Todos eles são criaturas de Deus. E dele emana um poder que não tem adversário para ele. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo do mal. Não tenha medo de rituais. Se alguém falar, fizeram alguma coisa, tem alguém atentando contra você, não creia. Porque se você crer, pronto. A tua fé foi direcionada para dar força àquele tipo de coisa. Se alguém falar, se alguém disser qualquer coisa nesse sentido, eu falo, eu não creio nesse tipo de coisa. A minha fé não vai ser direcionada para isso. A minha fé está em Deus. A minha fé está no Criador. E aí nós tomamos como exemplo uma história que tem lá na Bíblia, né? De Eliseu, o garoto, que viu aquele exército carnal, humano, assim, cercando a cidade. E Eliseu falou assim, mais são a nosso favor do que isso aí. E abriu os olhos dele, né? E ele pôde entender que a força que vem do céu, numa forma representativa, um só anjo destrói um exército inteiro, meu irmão, minha irmã. Eu não estou aqui dizendo creia em anjo, não, estou falando que anjo é uma das forças do Criador. É uma forma representativa, né, de exemplificar, de descrever o poder de Deus. São os anjos. E eu digo que um só destrói um exército inteiro. Então creia no que deve ser, mande a sua fé para onde deve ser mandado, que é para o poder do Criador na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, a mensagem de hoje é essa. Desconstrua toda a fé errada que está dentro de você. É um processo um pouco lento. Você vai ter que insistir cada vez que isso vier na tua mente. Cada vez que vier esses temores, cada vez que vier essas crenças que colocaram dentro de você e está lá no seu inconsciente. Trabalhe isso sem cessar. A todo momento, creia somente no poder de Deus. As outras coisas não têm poder nenhuma contra você se você não colocar a tua fé nelas. Meu irmão, minha irmã, espero que essa mensagem possa chegar ao seu entendimento. Desejo que todos vocês, meus irmãos e irmãs, estejam no caminho da verdade.
no caminho do Criador, não perdendo tempo com rituais, com liturgia e com todas essas banalidades que o homem inventa. Estejam todos na paz do Criador. Amém.